Sejam bem-vindos à casa do Senhor, você que nos assiste, Deus abençoe. Oh, remenece, Yukodabasu. Aleluia, glória a Jesus. João 14, João, capítulo 14, versículo 16. O que diz aí? Opa! Vos dará outro ou consolador, a fim de que esteja para sempre, em alguns momentos, para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. João capítulo 16 agora. O mesmo João. O mesmo Evangelho. João 16, 5. Achou? Quem achou diz amém. Mas agora vou para junto daquele que... E nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Agora, Atos, capítulo 2, versículo 1. Atos, capítulo 2, versículo 1. Achou? O que diz aí? E cumprindo-se o dia, estavam todos no mesmo, e de repente veio como um vento veemente impetuoso. As crianças podem ir, é verdade. Desculpe. Eu fui aqui ligadão. As crianças podem ir. Veio um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora, por último, Atos 10, capítulo 36. Atos 10, 36. Acharam? Atos 10, 36. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta é a palavra. Vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré, como o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia, como em Jerusalém, a qual mataram pendurando num madeiro. E a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez com que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas de Deus antes ordenara a nós, e comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é
o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos, e que dão testemunho todos os profetas, e todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro, o que diz aí? E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o quê? Sobre quem? Caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. Até aí. Senhor, nós te adoramos e bendizemos a ti. Tudo é para a tua glória e para o teu louvor. Eu estou aqui apenas com um vaso, pela tua misericórdia. Bem sei que é pela tua misericórdia e por tua graça. Todo valente seja amarrado no abismo. Tudo aquilo que venha para atrapalhar este momento. Todo zumbido no ouvido, todo comichão nos ouvidos. Tudo aquilo que é dureza de coração, tudo aquilo que é orgulho, tudo aquilo que impeça que a tua palavra penetre no interior para produzir fruto e transformação. Que caia por terra nesta hora e que o teu Espírito crie um ambiente propício para que a tua palavra possa entrar no interior de cada um para a tua glória e para o teu louvor. Aleluia e glória a Deus. Amém? Pode se assentar. Se alguém viu o que eu postei no grupo, você bem vai saber o que eu vou falar sobre, o que eu vou falar hoje. Sem cruz, sem Pentecoste. Da cruz ao Pentecoste. Por que o Senhor me deu isso? E eu fui muito impactado com algo que eu ouvi. E às vezes, quando eu estou ouvindo uma pregação, e tem coisas que saltam e me desperta e me mexe comigo, e muitas vezes nem é aquilo que o pregador está pregando, a mensagem, o fundamento, a mensagem que o pregador ou que alguém está ministrando. E o Senhor muitas vezes me chama a atenção determinadas coisas, é assim que muitas vezes Ele fala comigo. E é isso que tem mexido comigo todos esses anos, em que desde que eu aceitei Jesus, esse ano já fazem 22 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus. Naquele show da garagem, tudo começou ali, quando eu ouvi aquelas bandas e algo começou a ser produzido dentro de mim. E quando eu ouvi a pregação, quando eu descobri que Ele se entregou, que o que Ele fez na cruz foi por minha causa, que aquilo que Ele fez, o preço que Ele pagou, foi para que eu tivesse vida e vida em abundância. Desde então, aquilo tem mexido comigo e a cada dia que eu descubro mais a respeito disso, eu depois fui descobrir que a Bíblia toda está descrita sobre Ele. E eu vou descobrir depois, ao longo dos anos, que a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, principalmente no Antigo Testamento, muitas e muitas e muitas vezes é descrito de forma simbólica, de forma alegórica, dito sobre Ele, falado a respeito dEle, desde o cordeiro, desde o animal que é ferido em Adão, quando Adão eles pecam e o Senhor fere um animal e cobre a nudez dele com pelos, com peles de animal, como Noé sai da arca e ele ali tem aquele sinal do arco como símbolo da aliança, e ele ali sacrifica e faz um altar ao Senhor e sacrifica um animal como símbolo da aliança. Que na verdade a aliança que estava descrita ali era a aliança do Senhor nos céus, a aliança daquele que está no céu, mas ali também representava a aliança daquele que um dia viria e desceria dos céus, o Verbo que se fez carne e derramaria o seu sangue como símbolo da nova aliança.
E tantos outros, como Abraão, que vai entregar Isaac, e ali o homem não é entregue, a representação de que o homem não iria ser sacrificado, mas aquele cordeiro que foi entregue, e tantos outros, como a rocha que foi ferida na primeira vez e da segunda vez não era para ferir. E ali você vai descobrindo o teu interior, pelo menos o meu interior. Ele vai se enchendo, ele vai sendo transformado, o sacrifício e a obra da cruz mexe, como eu já disse aqui, mexe comigo muitas e muitas vezes. Mexe comigo até hoje. É um mistério insondável. Por que dele ter feito isso por amor à minha vida? Porque às vezes você olha e fala assim, não, mas ele morreu por todos. Sim, ele morreu por todos. Mas dentre esses todos que ele morreu, eu e você pessoa individual, particular, está inclusa nisso. Então, quando ele se entregou, na verdade, é como se ele olhasse individualmente para mim, para você, e dissesse, eu morri por você. Às vezes a gente olha, não, porque Jesus morreu por todos. Aí a gente fala assim, não, mas então foi todo mundo salvo de baseada. Não tem nada a ver com isso. Ele morreu por todos individualmente. E por que eu estou falando isso? Porque sem cruz não tem Pentecostes. Por que eu falo isso? Porque a ordem, é aceitar o sacrifício para depois vir o poder dele, para depois vir o poder do Espírito Santo. A gente parte do pressuposto que primeiro vem o sacrifício. Primeiro eu reconheço esse sacrifício na minha vida, para depois o poder do Espírito aperfeiçoar o meu interior. Aliás, o poder do Espírito só é aperfeiçoado no meu interior quando dia após dia eu reconheço esse sacrifício dentro de mim. Então, a ordem é, primeiro ele vem e conclui a obra da salvação, que é a morte dele na cruz, e depois vem o Pentecostes. Não acontece o inverso. Eu ouvi esses dias de alguém que nem não conhece a Bíblia, mas fala que os cristãos celebram muito a morte de Jesus, e celebram a morte e deveriam falar mais da vida dele, de fato. Mas a gente não pode esquecer porque foi exatamente porque ele morreu que nós temos vida. A ordem das coisas que Jesus fez, ele viveu o inverso para que nós vivêssemos. Então ele morreu para que nós tivéssemos vidas. Ele morreu para que nós vivêssemos. Ele se entregou na sua morte para que nós tivéssemos vida e ressurreição. Ele se entregou como maldito no madeiro para que nós fôssemos benditos perante o Pai. Ele se entregou, se fez pecado no nosso lugar, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante do Pai que está no céu. Então, uma coisa não acontece sem a outra. Não há como eu viver o poder do Espírito na minha vida se eu não reconhecer este sacrifício na minha vida todos os dias. Isso precisa ser vivo dentro de mim todos os dias. O que acontece na ceia? Qual é a palavra de 1 Coríntios 11? O que é dito? Fazer isto em memória. O que ele está dizendo? É para você trazer à memória o que eu fiz por você. É para você se lembrar a cada ceia, na verdade não só na ceia, todos os dias, o alto preço que eu paguei por você. Se você tem vida hoje, se você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, foi porque Ele pagou um preço e derramou o seu sangue. Eu disse isso aqui, estava compartilhando, não sei com quem, mas eu acho que eu já falei aqui também.
Era para nós sermos fulminados. Aquele domingo, quem estava aqui no domingo, o último dia do meu pai, do aniversário da igreja? Quem estava aqui? Aconteceu alguma coisa ou foi um culto qualquer? Aconteceu alguma coisa ou foi um culto qualquer? Aconteceu. O Espírito Santo se manifestou aqui? Sim. E se eu te disser que era para nós sermos fulminados perante a presença dele? Era para nós sermos fulminados. Porque o escritor de Hebreus vai dizer que o sacerdote comparecia uma vez por ano, e ele passava o véu, entrava no Santo dos Santos, e o escritor de Hebreus faz questão de frisar, não sem sangue. Ele não comparecia sem sangue. E aquele sangue era oferecido não só pelos pecados do povo, mas pelo pecado dele também. Então, se ele ousasse comparecer sem sangue, ele era fulminado. Porque o sangue já era a representação de que nós, um dia como hoje, compareceríamos e entraríamos como o véu do templo rasgado, compareceríamos diante do Santo dos Santos e não seríamos fulminados, porque perante a nossa cabeça tem o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, que foi derramado. Então era para nós sermos fulminados perante a presença do Espírito que também habita dentro de mim e de você. Mas por que nós não somos fulminados? Porque um sangue não é um sangue que uma vez por ano é aspergido 7 vezes lá. Não, é um sangue que já foi aspergido pela minha vida e pela tua vida. Um sangue que clama 24 horas pela minha vida e pela sua vida. Demônios já queriam nos devorar, queriam nos consumir, mas eles enxergam no mundo espiritual que existe um sangue derramado e que tem esta marca deste sangue na minha vida e na sua vida. Tem uma marca do sangue na tua vida e na minha vida. E só existe poder do Espírito quando eu reconheço. Quando este sangue ele está derramado e eu reconheço. Eu me valho, eu enxergo o valor que existe. Novamente, já disse isso aqui zilhões de vezes, mas volto a dizer. O sacrifício de Jesus, na prateleira das coisas mais legais da nossa vida, não pode estar misturado na prateleira da nossa vida como um dia, para as mães ou os pais, um dia eu tive minha filha, foi o maior acontecimento. Um dia eu passei necessidade e tal, e consegui um emprego. Um dia eu viajei para tal lugar, foi, nossa, que lugar maravilhoso. E aí eu aceitei Jesus, e aí você vai colocando, sabe? Como um lugar, num montão de coisa legal que já aconteceu. Não. Não pode ser assim. Não deve ser assim. O que só para a gente ter uma noção. A Bíblia, o próprio João 14 vai dizer que ele fala a respeito de si mesmo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a gente entende inclusive que só existe vida dentro de nós por causa do quê? É por causa dos batimentos cardíacos? Não. É por causa das ondas cerebrais? Não. É por causa do sistema nervoso, sistema digestivo? É por causa disso? Não. É por causa da energia estática que existe no nosso corpo. Nós estamos entrando no campo da ciência já, não tem nada a ver. Mas é por causa disso? Não. Não por quê? Porque em Gênesis o Senhor vai descrever como ele criou o homem. E o texto diz que ele criou foi uma matéria-prima do pó da terra, e ele fez o homem, e não é um boneco de barro.
Não, ele criou o homem com carne, nervos, juntas, medulas, ossos, tudo. Os mais de 200 e tantos ossos que existem no nosso corpo, pele. E aí o que vai dizer? Que nele ainda não havia, ele sopra o espírito, o fôlego de vida, o ruá, e o homem se torna alma vivente. Depois você vai ver lá em Ezequiel 37 que profetiza o filho do homem, e o Ezequiel profetiza, certo? E ele profetiza e os ossos se juntam, começa a ter barulho de ossos que se batem com ossos. E aí o que acontece? Os ossos se juntam e aí vem carne, vem pele, vem músculo, nervos e tal, e o exército fica de pé. Mas o que vai dizer depois? Que não havia o Espírito. E se não tem o Espírito, não tem vida. E esse Espírito vem da parte de quem? Vem da parte de Deus. Só existe vida se nós estivermos nele. E aí você pode falar, não, mas tem um monte de gente aqui que não aceitou Jesus, que está vivendo uma vida. Mas que vida que essa pessoa está vivendo? Porque eu não falei umas semanas atrás da morte moral, morte espiritual. Que a morte espiritual a pessoa não percebe nada. O mundo espiritual está rodeando, está acontecendo de tudo e ela não percebe nada. Por quê? Porque ela está morta espiritualmente. Então, a vida só existe se nós estivermos nele. Esse sangue clama por nós todos os dias. Esse sangue também é a representação da misericórdia de Deus, como está em Malaquias, como está em Jeremias, que é a causa de nós não sermos consumidos. Então, primeiro é o sacrifício, diga assim, primeiro sacrifício. Diga assim, primeiro sacrifício, depois o Pentecoste. E aí a gente observa o seguinte, que muitas pessoas vão nas igrejas atrás de poder. As pessoas vão atrás do vislumbre, as pessoas vão atrás do show pirotécnico, atrás das maravilhas, quando na verdade o Cristo não morreu dentro dela. Ela não sabe, ela não reconhece esse sacrifício. E só o Espírito Santo é quem nos convence. Ele nos ensina sobre Cristo. E o que eu preciso fazer? Buscar o Espírito, buscar a sua presença e a cada dia para que esse sacrifício ele seja reconhecido no meu interior. Há muitas pessoas que buscam poder, que buscam as coisas, estão atrás de um lado para o outro, atrás de profetada, atrás de um poder, de uma sensação. Mas quando recebe, só para você ter uma noção, quantas pessoas aqui você já presenciou pessoas que falavam em línguas, um exemplo, e não estão na igreja? Pessoas que presenciou milagres na sua própria frente e não estão mais na igreja. Por que isso? Porque a ordem não é inversa, a ordem não é Pentecostes e depois a cruz, a ordem é a cruz. Nós lemos no texto a ordem foi clara. O que o apóstolo Pedro ministrou para aqueles gentios junto com Cornélio? Ele ministrou sobre o quê? Qual foi a pregação de Pedro? Foi a cruz. Foi a obra de Jesus. Foi isso que ele pregou ali. E o Espírito Santo, é maravilhoso o Espírito Santo. O Espírito Santo estava ali apenas aguardando, dizendo, na hora que ele pregar sobre a cruz, eu vou produzir a transformação e vou descer sobre eles. Então, quando ele falou, ele morreu e ressuscitou, e nós comemos com ele, fomos testemunhas, e vimos ele e tal, aí o que o texto diz logo em seguida? E ele falava ainda a ele, quando
o Espírito Santo desceu sobre todos os gentios que estavam ali. Então, a exposição da cruz, por isso que nós, de tempos em tempos, precisamos entender e ler os evangelhos. Se você ouve uma pregação da cruz, falando sobre a obra, falando sobre a redenção, falando sobre algo, se você ouve, lê, se depara e você não sente nada, tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada com você. Porque de tempos em tempos, o Espírito Santo nos relembra desse sacrifício e até na ceia, em memória dele, nós lembramos o que foi feito. E ali nós nos deparamos, porque de tempos em tempos nós temos a tendência de se desviar, de sair um pouquinho pela tangente, de começar a esfriar na fé, mas aí quando nós somos expostos para o sacrifício da cruz, o Espírito acende a chama no nosso interior e nos relembra que esse sacrifício foi feito e que há uma vida eterna nos aguardando com Ele. Então, não fique atrás de poder se o sacrifício não aconteceu dentro de você. As pessoas ficam atrás de poder, de sinal, né? Os fariseus, qual foi a pergunta dos fariseus para Jesus? O que eles queriam? Senhor, fala sobre a sua obra da cruz. Fala-nos, explica-nos, nós queremos receber, ensinar. Fala sobre o reino. Foi isso que eles pediram? Nos ensina, nós queremos aprender, nós queremos entender. Foi isso que eles falaram? Não. Dar-nos um sinal de que tu és o Filho de Deus. E depois, num outro contexto, eles pedem um sinal de novo. Dar-nos um sinal. E o que Jesus fala? Veja bem, nós, assim, eu tenho muita compaixão de vocês, mas assim, não é agora. É só depois. Foi isso? Uma geração adúltera e perversa. Olha o nível. Uma geração adúltera e perversa me pede um sinal, mas nenhum sinal será dado, senão o sinal do Jonas. E o segundo texto ele ainda fala assim, e o texto ainda diz, e eles foi embora, deixou eles lá. E saiu falando. Por quê? Porque quem fica caçando sinal, eu quero um sinal. Essa igreja só prega assim, mas não tem aquela coisa dos outros começar a andar nas paredes, pular. O sacrifício aconteceu dentro de você. Você sabe o que foi feito. Se você perguntar, gente, você vai se pasmar se você perguntar, passar em umas 10 igrejas, não vou nem longe. Se você passar em umas 10 igrejas daqui, e em cada igreja você escolher 10 pessoas e perguntar para ela, você sabe o que foi feito pela sua vida? Se você, por que você está aqui na igreja? Você faz essa pergunta. Você vai se assustar com as respostas. Porque boa parte das pessoas já se esqueceu do sacrifício. É por isso que eu achei maravilhoso quando o pastor Adriano estava ministrando aqui. Ele falou assim, as pessoas vêm me perguntar, você nunca sentiu vontade de voltar atrás, de abandonar, de desistir? E aí ele falou assim, desistir do quê? Mas como assim desistir? Desistir do quê? Eu não era nada e hoje eu tenho vida. Eu estava morto e o Senhor me resgatou. Eu andava em trevas e Ele me resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu estava nas mãos do diabo e hoje estou debaixo das suas asas, no esconderijo do Altíssimo. Eu vou desistir do quê? Desistir do quê? Mas eu estou sendo perseguido. Oh, glória! Tem coisas que eu fico pensando, é que às vezes parece meia doideira, né? Mas o dia que alguém ou me açoitar ou eu for preso,
ou me perseguir, eu não estou falando perseguiçãozinha não, perseguir mesmo. Alguém começar a falar bastante mal de mim por amor, não pelo erro que eu fiz, porque se alguém falar mal por um erro que eu cometi, ela não está falando nada demais. Eu errei mesmo. Mas falar mal de mim por amor ao Evangelho, porque eu estou pregando a Cristo, ser preso por amor a Cristo, ser açoitado por amor a Cristo, ser torturado por amor a Cristo, aí talvez eu vou entender assim, eu acho que agora eu sou crente. Pastor, você está ficando maluco. Não, eu estou falando isso que eu penso de mim. Eu vou imaginar e entender que eu tenho alguma relevância no mundo perante o Senhor. Perante o Senhor eu tenho relevância. Eu sei quem me colocou aqui. Mas eu quero que você entenda o que eu estou falando. Eu estou disposto a morrer por Jesus. Eu sei o que aconteceu com a minha vida. Eu sei quais eram os planos do diabo para mim. Eu já conversei com demônios quando eu era criança. No terreiro. Eu sei de onde Deus me tirou. E para lá eu não volto nunca mais. Eu sei o Pai que está no céu que me adotou mesmo não tendo pai nenhum. Então, quando você sabe o que foi feito, o valor do que foi feito, o texto diz em Mateus, ele vai falar de o cara que tinha pérola, ele tinha várias pérolas. Quando ele encontrou a pérola de grande valor, o que ele fez? Ele juntou uma coleção, foi isso? Isso, colecionador de pérolas. Foi isso que ele fez? Ele vendeu. Ele vendeu quando ele encontrou a pérola de grande valor. Tá entendendo? Então, as pessoas, dá um sinal que é o filho de Deus. Nem, não tem sinal, não. Não tem sinal, não. E sabe o que me pasma? É que em Apocalipse vai dizer que o falso profeta fará sinais. E até fogo do céu vai fazer descer. Aí eu te pergunto, esse povo que fica caçando sinal em pescoço de os boi, a vaca, a égua, tem sinal, né? Que fica balangando aqui. O povo que fica caçando sinal em tudo quanto é lugar, o falso profeta vai fazer sinal. E aí? Sinal por sinal. Então, as pessoas queriam ver, elas queriam o poder de Jesus. As multidões seguiam, a palavra diz em Mateus, capítulo 10, 11, fala que as multidões seguiam Jesus. Iam atrás dele. E quando Jairo vai chamar Jesus para ele curar a sua filha, o texto diz que as multidões apertavam ele. E nesse momento, uma mulher toca em Jesus. E aí os dizem, mas tem um monte de gente tocando, não sei o que. Não, mas de mim sai o poder. E eu te pergunto, diante de todas essas pessoas que tocavam em Jesus, todas essas pessoas que tocavam em Jesus, todas essas pessoas que queriam um sinal, todas essas pessoas, inclusive os sacerdotes fariseus que queriam ver um sinal, as pessoas que queriam ser curadas, as pessoas que queriam viver um milagre e tudo, quais dessas pessoas se tornaram verdadeiros discípulos dele? Quantas pessoas que ao longo do tempo que você conheceu, que eu conheci, que você caminhou junto, muitas dessas pessoas que começaram no Evangelho junto com você, quantas dessas pessoas viveram milagre, muitas delas no seu próprio corpo, viram o poder de Deus na sua frente, quantas dessas se tornaram discípulos? Quantas dessas estão na presença de Deus? Quantas dessas pessoas que vieram para a igreja por causa de um namorado, por causa de um bom encontro, por causa de um emprego, por causa disso, por causa daquilo, e quantas dessas estão na presença? Das 500 pessoas, quando Jesus ressuscitou, até o Pentecoste, só
120 pessoas ficaram. Te pergunto, as 380 estão aonde? Foram para onde? Então, os fariseus pediam um sinal, as pessoas queriam ser curadas, muitos queriam milagres. Aí você fala assim, mas pastor, eu reconheço, eu aceitei Jesus. Vamos trazer para o nosso contexto. Eu aceitei Jesus, eu vi Jesus, eu presenciei momentos maravilhosos. Por que muitas vezes você fica, às vezes, situações que você está frio? Por que muitos de nós, dos que estão no nosso meio, pessoas que inclusive talvez não estão aqui, por que essas pessoas esfriaram? A resposta é simples. O amor e a paixão por Cristo esfriou. Gente, o que pode ser tão grave? Guarde isso. O que pode ser tão grave e tão importante a ponto de eu abandonar a Cristo? O que é mais importante do que o sacrifício de Jesus? O que é mais precioso do que isso? O que é tão grave assim que aconteceu com as pessoas que elas abandonam? Porque aí tem um monte de desigrejado hoje em dia, não tem? Tem ou não tem? Tem. Aí você vai questionar e perguntar assim para as pessoas: por que você saiu da igreja? Ah, porque o pastor fulano não sei o quê. Ah, porque o irmão fulano não sei o quê. Elas vão falar muitas dessas: ah, porque o sistema não sei o quê e tal. Ah, porque isso, porque aquilo. Vai botar a culpa em tudo quanto é lugar. Vai ou não vai? Vai. Aí você vai fazer a seguinte pergunta. Ela vai falar do fulano, do pastor, da irmã, do não sei quem, do levita, disso, aquilo e tal. Aí você vai fazer a seguinte pergunta: e Jesus? E Jesus no meio disso? Ah, mas Jesus eu tenho ele no meu coração. Mas eu tenho aliança com ele, eu estou com ele. Mas como você está com ele se você está fora do corpo dele? Que lógica é essa? Ah, mas eu estou com Jesus, ele está comigo e o que importa, eu não preciso ir à igreja para que eu tenha Jesus no meu coração, eu não preciso ir para a igreja para ter aliança com ele. Errado. Não é assim não. Você tem aliança com ele, mas não tem aliança com a noiva? Que lógica maluca é essa? Você tem aliança com ele, mas não faz parte do corpo dele? Pessoa, sou não. Então, novamente, a gente cai. O sacrifício precisa acontecer dentro de mim e de você todos os dias. Na verdade, o sacrifício já foi feito, mas assim, a gente precisa se lembrar, a gente precisa trazer a memória, a gente precisa entender. Quando a gente começar a esfriar na fé, pode ter certeza que está faltando na tua vida você reconhecer e olhar, estar aos pés da cruz no lugar de quebrantamento. Não. Eu estou esfriando, não sei o quê. Pode botar a culpa em quem quiser. Se você não se lembrar e este sacrifício não for uma verdade na tua vida, qualquer coisa vai te afastar da igreja, qualquer coisa pode te... eu decepcionei. Qualquer coisa. Há quem queira o poder do sacrifício. Certo? Há quem queira o poder sem querer o sacrifício. Porque qual que Jesus nos convida? Aí já entra aqui nos pontos finais para a gente. As pessoas que vislumbram o poder e ficam encantadas, né? Ficam lá, ai, nossa, mas que palavra, que poder, não sei o quê. Porque só o sacrifício de Jesus produz o Espírito Santo. Qual é o papel dele? É nos santificar e ministrar, transformar o Cristo dentro de nós, para que nós nos tornemos a imagem e semelhança dele. Então, esse é o principal papel.
E se e de tempos em tempos eu entro, eu tenho contato com aquele poder todo, aquele poder, ai Jesus, glória, mas eu me levanto, passo o culto, termino o culto, eu saio. Eu caí na unção, oh glória, eu orei em línguas, eu vi o poder de Deus, mas não produziu nada dentro de mim. Foi euforia. Você não entendeu. Na verdade, o poder desceu, mas você não entendeu o que aconteceu com você. Então, aceitar o sacrifício, sabe o que é? É reconhecer o que foi feito na cruz e o que você e eu merecíamos. É reconhecer, na verdade, que aquele ladrão da cruz, na verdade, é a representação de nós. Porque o lugar de maldição era nosso. Aquele ladrão da cruz representa nós. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer já está condenado. E aí ele olha, ele se depara com aquele sacrifício. Jesus, antes de falar com ele, Jesus não havia pronunciado uma palavra para aquele cara. Como que ele recebeu a pregação da cruz? Com o Cristo exposto diante dele. Ele olhou e ele foi constrangido. É exatamente o que precisa acontecer comigo e com você. Que já cai no segundo ponto, quebrantamento. A cruz traz o quebrantamento. A cruz traz o quebrantamento. É eu ser constrangido de ver que, vamos analisar, vamos pensar, o Deus de toda a glória se esvaziou da sua glória. Se tornou submisso em semelhança de homem. O verbo que se fez carne. E ele se fez carne, se humilhou, foi obediente até a morte, e morte de cruz, a pior morte. Ah, ele morreu com um tiro. Ah, não, ele morreu, cerraram ele. Ah, ele bateram nele com um golpe na cabeça. Ele foi apedrejado. Não. Ele foi crucificado. Maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Ele viveu a pior morte. E como pior morte, ele se humilhou, o Deus de toda a glória, se esvaziou e ele morre. E ao se deparar lá na cruz, o ladrão da cruz se depara com aquela situação, com aquela cena, e ele repreende o outro ladrão e fala assim: meu, você não sabe, você nem teme a Deus, está doido. Nós estamos aqui porque a gente merece. Ó, a gente, o que ele diz? A gente está aqui porque a gente merece. Mas ele nada fez, ou seja, o nosso lugar era lá. Era na cruz, era no lugar de maldição. Aí ele fala, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele nada fez. Lembra-te de mim, Senhor, quando estiveres no teu reino. Ou seja, reconheceu que aquele lugar era para ele, reconheceu que aquele lugar na cruz não era de Jesus, que Jesus nada havia feito para estar ali. Mas ele se entrega e reconhece que Jesus tinha um reino. Reconhece aquilo que Jesus pregou nos mais de 3 anos e os fariseus pregou tantas vezes e nenhum dos fariseus entenderam. Ele ficava pedindo sinal para trás de Gugu, Faustão, Silvio Santos para ficar fazendo sinal para entreter vocês. Tá maluco? Não, ele reconheceu que ele tinha um reino. É preciso morrer. É preciso ser constrangido. Essa é a minha oração por todos vocês. Porque quando a gente não reconhece
a gente não é constrangido pelo sacrifício da cruz, e quando a gente não é constrangido pelo sacrifício da cruz, sabe o que acontece? A gente olha e fala assim, olha só, Jesus fez isso por mim, estou podendo. Como um outro rapaz chegou e falou para o pastor, dizendo assim, eu assisti o filme lá, A Paixão de Cristo, que por mim, Jesus não precisava de passar tudo aquilo não, porque eu não sou um pecador que comete pecados tão grosseiros assim, pecados tão assim, né? Eu não mato, eu não roubo, eu não prostituo. Mas é orgulhoso. Mas é mentiroso, é fofoqueiro, é vaidoso, é ciumento, é invejoso, é rebelde. Cria um motim, fala mal dos outros, é desobediente. E por aí vai a lista. Quando a gente não é constrangido pelo sacrifício da cruz, sabe o que acontece? A gente acha que Jesus não fez mais do que a obrigação dele de se entregar e me salvar, quando na verdade o que eu merecia era outra coisa. Ele se entregou, e o texto de Romanos é maravilhoso ao descrever isso. Ele diz, pode ser que alguém tenha coragem de morrer por alguém que ama. Mas nisso Deus prova o seu amor, por Cristo Jesus ter se entregado, ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. E sabe qual é o maior? Porque às vezes a gente faz aquele lance de comparação, né? Não, mas eu não sou assim como... Eu não mato, eu não sou assassino, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Né? E aí a gente já só nisso já está pecando, porque você está se colocando numa condição de soberba, se achando melhor. Tem pessoas dentro da igreja que se acham melhor do que o ímpio, porque tem a salvação, quando na verdade o olhar tinha que ser de misericórdia. Por isso é que esse sacrifício precisa constranger o meu coração e o seu coração. E sem constrangimento pelo sacrifício da cruz, você e eu vamos viver uma vida de oscilação, de alto e baixo. Hoje eu estou bem. Hoje eu estou tão mal. Hoje, ora por mim, pastor. Ora por mim, fulano. Eu vou atrás de uma profetada. Quando na verdade você precisa quebrantar o teu coração e entender que o preço foi pago pela minha vida e pela sua vida. E entender que somente com a sua vida na presença, somente com a tua vida na presença é que o poder de Deus vem. E não é de forma oscilante, ele fica permanente. Porque eu não sei você, mas eu sinto o abraço do Espírito Santo todos os dias quando eu oro pelas manhãs. E não é uma coisa assim esporádica, não, é todos os dias. É todos os dias. Desde aquele primeiro dia que eu não estava fazendo nada. Meu Deus, eu não estava buscando, eu não estava orando, eu não estava pensando nem nele. Eu estava prestando atenção ali no meu trabalho que eu estava fazendo, olhando para a rua, ali no acesso, no entra e sai ali dos veículos, e quando de repente a presença de Deus encheu aonde eu estava, no meio da rua, no meio da calçada, e o abraço do Espírito Santo me veio e me agasalhou por detrás. E desde esse dia nunca mais. E naquela altura do campeonato eu já havia reconhecido esse sacrifício. Mas ainda muitas águas passariam por debaixo da ponte. Mas hoje eu sou completamente apaixonado por Jesus. Eu não consigo imaginar uma vida sem Ele. Eu não consigo imaginar uma vida sem Ele, que dirá a eternidade sem Ele. Eu não tenho medo, eu não vou para o inferno, não é porque eu tenho medo, eu vou para a eternidade, eu quero ir para a glória com Jesus, não é porque eu tenho medo de ir para o inferno, é porque eu não sei viver uma vida sem Ele. O texto diz, nossa, aquilo me enche o coração, a presença de Deus
me abraça ali. Eu fico tão maravilhado, tão vislumbrado quando eu leio Apocalipse, quando Apocalipse 20 fala que nós o veremos como ele é. E não é nessa condição, não é sentido figurado, não é sentido simbólico, não, é verdadeiro. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O que é isso? Olha o tanto de coisa que a gente vive. Olha, de tempos em tempos a gente acontece uma situação, vem querer muitas vezes nos desanimar, vem querer muitas vezes nos ferir. E não haverá mais dor, nem pranto, nem choro. E nós o veremos como ele é. E não vai ter mais noite, porque o Cordeiro vai iluminar tudo. E nós estaremos diante dele, diante de Deus o Pai, diante dele. E nós estaremos diante da sua presença. Eu vi algo muito interessante esses dias, falando assim que, quando você chegar diante de Jesus, o que você vai perguntar, né? Qual a primeira coisa que você vai perguntar para ele? Quando você olhar para ele, você está diante dele, você vai olhar no olho dele, ele vai olhar para você, todas as perguntas cairão por terra. Todas as perguntas, até aliás, se é que vai ter pergunta, né? Mas todas as perguntas serão respondidas, olhando para ele. Quando ele olhou, como homem ainda, ele olhou para Pedro, quando Pedro negou ele pela terceira vez, Pedro entendeu o que ele tinha feito, sim ou não? Ele entendeu, Pedro entendeu o que ele tinha feito. Sem Jesus dizer uma palavra. E eu vou ficar caçando, tem gente que fala, eu vou falar com Abraão, Adão vai se ver comigo, porque eu vou estar diante do Rei da Glória, eu vou ficar caçando gente o maior presente, a maior anseio da minha alma é de estar com ele, e eu vou ficar perguntando, fazendo pergunta para os outros, vou ficar querendo ir debaixo não sei aonde. Que isso? Nós estaremos diante daquele que fez todas as coisas, o Criador dos céus e da terra. Quer mais glória do que isso? Quer mais presente do que esse? Quebrantamento. Alvos da misericórdia, nós somos alvos da misericórdia. Quer saber? Muitas vezes nós fomos alvos da misericórdia. E a bem da verdade é que nós promovemos muito pouco essa misericórdia. Quando acontece uma notícia de um pastor que caiu, de um irmão que saiu da igreja, de que aconteceu alguma coisa, de alguém que roubou, que fez isso, que fez aquilo, qual é a primeira coisa? O que coça mais? É a nossa língua ou a nossa mão? O que coça mais é a nossa língua ou a nossa mão? Billy Graham falou isso. Quando a gente tem uma notícia de que alguém caiu na fé, de que o irmão caiu em adultério ou aconteceu outra coisa, saiu da igreja. O que coça mais? A verdade de quem nós somos vai ser se aquilo que coçar mais é a nossa língua ou a nossa mão. Nós fomos alvos totalmente da misericórdia de Deus. Deus enxergou a nossa miséria e disse: esse cabra e essa mulher vai para o inferno. E ele olhou para mim e para você e falou assim: eu vou salvar. Eu vou escrever já, antes de que ele fosse alguém no ventre da mãe dele, eu já escrevi uma história. Efésios 1 diz que antes da fundação do mundo, ele nos elegeu nele mesmo, para a adoção de filhos. Para a adoção de filhos, para filhos. Nós fomos escolhidos, elegidos antes da fundação do mundo para sermos filhos. Filhos através de quem? Através do sacrifício da cruz. Então, se nós fomos alvos da misericórdia, por que exercemos tão pouco essa misericórdia? Está na hora da gente entender que, na verdade, lembra que eu já falei, só entende de misericórdia quem foi alvo dela. É quando você está com a cara no chão, todo arrebentado, cometeu um erro, pecou, agiu com orgulho, você caiu de cara no chão e ali
você vai, ora e fala, Senhor, me perdoa. Tem misericórdia de mim. E logo em seguida, o que aparece? A presença do Espírito dizendo, estou aqui. Só estava esperando você fazer essa oração. Quer coisa mais constrangedora do que essa? De você pecar, de você, depois de muitos anos, e tem coisas que a gente só reconhece o nosso pecado, guarde bem isso, tem muitos momentos que a gente só reconhece o nosso pecado anos depois. E ali, com outra maturidade, você tem até vergonha do que você fez. Vergonha, porque você olha e você fala, meu Deus, eu era porcaria mesmo, né? Olha o que eu fiz, olha aquele jeito, olha esse jeito que eu falei com o pastor, olha esse jeito que eu falei com minha esposa, com meu marido, olha esse jeito que eu falei com fulano. E aí você cai em si e a misericórdia, aí você entende. Aí você para de apontar o dedo, de coçar a língua e dizer, Senhor, o teu olhar muda quando você tem um olhar de misericórdia. Você enxerga com outros olhos. Aí você não faz distinção mais de quem você deve perdoar e quem não merece o teu perdão. Porque na verdade nem eu e nem você merecemos o perdão de Deus. A pior coisa que pode existir na vida de um cristão, ou alguém que se diz cristão, é dizer, não perdoo fulano, não acho que fulano de tal merece perdão. Aí o assassino bem feito tem que ir para o inferno. Já ouvi isso. Ai, tem que merecer, ai, tem que isso, tem que fazer aquilo. E eu e você, então? Nossa, nós somos o centro do universo, né? Nós somos as pessoas assim, Deus criou a gente e falou assim, esse aqui vai ser, para mim, vai ser santo, irrepreensível, não vai cometer erro nenhum, porque ele é bonzão e eu criei ele bonzão. É assim? Não. E em último, você só reconhece o sacrifício da cruz quando você nega a você mesmo. E vai ter muitos, mas e muitos, e muitos, e muitos, e muitos, e muitos momentos que você vai ter que negar a você mesmo. Negar suas vontades, negar seus impulsos. Vai ter momentos que o pecado vai estar diante de você, você vai ter que fugir, sair correndo dele. Vai ter momentos que a sua língua vai coçar querendo dizer o A, B, C, e você vai ter que simplesmente costurar sua boca para não pecar contra o Senhor e negar você mesmo. Vai ter momentos que você vai ter todos os recursos, guarde bem isso. Você vai ter todos os recursos para lutar na força do seu braço e você vai ter que negar você mesmo e dizer, o Senhor, tome juízo, o Senhor, se compadeça, o Senhor, faça conforme Ele quiser. Negar a si mesmo. Negar você mesmo. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Em outras ele fala, quem não negar a si mesmo, quem não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim. Só tem poder e só tem Pentecostes quando o sacrifício acontece dentro de mim. Porque o sacrifício já aconteceu, mas ele precisa ser reconhecido dentro de mim. Só então haverá uma vida de avivamento particular. Às vezes você vai em uma igreja, você vai em um determinado lugar, todo mundo está quebrando pau, todo mundo está lá vivendo a sua vida dentro do metrô. Você está no metrô, você está em qualquer outro lugar, aleatório. E ali todo mundo está falando sobre o novo na empresa, está falando sobre futebol, outro está falando sobre um monte de besteira, outro está falando sobre pornografia e tudo mais, e de repente você está ali. Os olhos estão ali só ouvindo louvor aqui no fone, você está em outra atmosfera, na atmosfera do céu. Está vivendo, está entendendo. Quando o sacrifício acontece dentro de mim e de você, nós entendemos as coisas espirituais de um outro jeito. Porque aí a gente não vai fazer a pergunta igual os discípulos fizeram, quem é maior no reino de Deus? Porque era uma disputa, né? Quem queria ser maior. Não, aí a mãe do outro lado,
Os filhos de Zebedeu, não, Senhor, te peço que um se assenta à tua direita, o outro... Tá maluca, mulher? Tá doida? Por acaso eles vão beber do mesmo cálice que eu devo beber? Aí a gente para de fazer pergunta besta para Deus, a gente para de questionar determinadas coisas, a gente para de querer de murmurar diante de determinadas situações e a gente passa a entender e ter um coração de adorador, a entender que na verdade tudo que eu preciso, tudo que eu já tenho, eu não mereci o que eu já tenho. Então tudo aquilo que o apóstolo Paulo fala, o viver é Cristo e morrer é lucro, tanto faz eu estar aqui, se eu estiver aqui, eu vou estar na presença, cumprindo os propósitos dele, andando em novidade de vida, fazendo, exercendo o meu chamado, alegrando o meu coração na sua presença. Se eu for para a glória, glória a Deus, porque aí, Senhor, eu vou dizer e declarar como o apóstolo Paulo diz: eu combati o bom combate, guardei a carreira, encerrei a carreira e guardei a fé. Tanto faz uma coisa como outra, independente do que aconteça, eu vou permanecer na presença. Se coloque de pé. Aleluia. Não há nada mais precioso como aquele homem tinha coisas preciosas, quando ele descobriu a pedra preciosa, não, de maior preciosidade, ele vendeu tudo que ele tinha para ficar só com aquela. Ou seja, diante de Jesus, que é a coisa mais preciosa que nós temos, todas as outras coisas perdem valor. Todas as coisas se tornam as bênçãos, aquilo que Ele nos entrega, tem uma relevância, uma importância, mas diante dele. O Rodolfo Abrantes falou uma frase muito interessante numa entrevista, dizendo assim, que como eu conheço a luz verdadeira, eu não me vislumbro com as luzes artificiais. Ah, não, mas nossa, um show, olha, mas isso que eu recebi, mas tal viagem, nossa, mas pregador fulano, olha como ele pregou. Não, eu não me vislumbro com nenhuma outra luz artificial. Se eu conheço a luz verdadeira, eu não me vislumbro com nada que é superficial, se eu conheço as coisas, as profundezas do Senhor. É necessário mergulhar mais. É necessário quebrantar o coração. É necessário descer para depois subir. É necessário rasgar o coração. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a entender esse sacrifício. Nos ajuda, Senhor, a quebrantar o nosso coração. Espírito Santo, ninguém melhor do que o Senhor, para quebrantar o nosso coração nesta noite, para nos fazer entender o sacrifício de Jesus, para nos fazer entender que na verdade nós não merecemos coisa alguma, para nos fazer entender que na verdade aquela cruz era para nós, para nos fazer entender que se eu recebi tanta misericórdia, fui alvo de tamanha misericórdia, por que eu não exerço tal misericórdia? Por que eu não sou misericordioso? Nos ensina, Senhor, a exercer a misericórdia, a ser um agente de misericórdia nesses dias. Porque há tantas pessoas que conhecem e muitas vezes é pregado um Jesus irado, alguém que tudo bem, ele vai voltar para julgar, haverá o dia do julgamento, haverá. Mas no dia que se chama hoje, eles precisam conhecer o Deus de misericórdia, que na verdade, por que misericórdia se eu sou tão bom? Não é bom coisa nenhuma, o seu destino é o inferno, mas a misericórdia, a boa notícia é que Ele foi misericordioso. Deus amou o mundo
Oh, aleluia! Eles precisam conhecer um Deus de misericórdia que se entregou no nosso lugar. E aquele que se fez carne, ninguém fez a ele. Ele disse: ninguém tira a minha vida, ninguém tira, ninguém me rouba. Não, eu voluntariamente a dou. Tenho poder para tirar e para reavê-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Por isso, Senhor Espírito Santo, produz em nós, nos ensina a ser misericordiosos, por tamanha misericórdia que nos alcançou. Nos ensina, Senhor, a ser misericordiosos, quando muitas vezes o nosso olhar não é de estender a mão, mas de abrir a boca para maldizer. Nos ensina, Senhor, a perdoar e não fazermos distinção de quem nós devemos perdoar ou não. Não, porque se fomos alvos do seu perdão, se fomos alvos da sua misericórdia, quanto mais nós devemos perdoar, devemos liberar a vida das pessoas, devemos ter um olhar de compaixão, nos compadecermos dos nossos irmãos, nos compadecermos e entender: fulano me feriu desse jeito porque na verdade ele tinha inveja, ele não foi tratado, ele não teve um coração, ele não conhece Jesus, por isso que ele agiu desse jeito. Nos ensina, Espírito Santo. Nos ensina, Espírito Santo. Nos ensina. Eu oro por a vida de cada um que está aqui. Aqueles que estão frios na fé, que não se depararam e que algo que aconteceu foi tão grave assim que eles se esfriaram. O que é tão grave assim, Senhor, a ponto de tirar as pessoas da sua presença? Senhor, que eles se deparem com o Cristo crucificado e o Cristo ressurreto. Que eles se deparem, Senhor, e sejam constrangidos pelo teu sacrifício na cruz. Que cada um seja constrangido pela obra da cruz. Em nome de Jesus. Espírito Santo, produz no coração de cada um. No nome de Jesus. Você que nos assiste, eu não tenho outra palavra para você, a não ser que você seja constrangido e quebrantado pelo sacrifício. E que jamais você se ache bom demais, a ponto de dizer: não, eu não cometo, porque eu não sou um assassino, um prostituto, ou não roubei ninguém. Então, porque eu não sou tão... Jesus não teve tanto trabalho assim comigo. Não. O destino, a Bíblia fala, Romanos, que todos pecaram. Esse todos é todos. Esse todos é todos. Todos pecaram, destituídos da glória de Deus estão. Então não há um justo sequer. Mas teve justo que se entregou pelos injustos. A coisa mais contraditória, humanamente falando, é um justo se entregar por injustos. Um inocente se entregar por culpados. Alguém santo se entregar por pecadores. Mas pode ser injusto e pode ser contraditório para as pessoas. Mas não é contraditório para Deus. Porque Isaías 53 diz que ele agradou de entregar Jesus. E ainda diz que ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Deus te abençoe.